Yo pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek e hoje em um vídeo um pouco rápido vou tentar contar para vocês a história dessa flautinha aqui, a flauta doce, tá? Considerações iniciais. Eu decidi não contar a história da flauta e principalmente ou dos instrumentos de sopro, principalmente porque ia dar muito trabalho, ia ficar muita informação e música, ela é uma coisa que essencialmente ela tem que ser ouvida, entendeu? Então se eu ficar pondo datas aqui, falando sobre nomes, vai ficar um vídeo ali até um pouquinho chato e eu vou tentar correr pra gente conseguir compreender um pouco mais. Então esse vídeo aqui é uma pincelada sobre a história desse instrumento de sopro. E eu vou estar deixando informações na descrição. Quem tiver curiosidade, saber os nomes, as datas, tudo certinho, dá uma passadinha lá e vamos lá conhecer a história desse instrumento aqui. Primeiro de tudo, o instrumento de sopro foi um dos primeiros que a gente começou a fazer. Assim como quando o ser humano começou a viver em sociedade, começou a plantar, deixou de ser nômade, ou ainda era nômade, sei lá. Mas a gente já tem esses registros como a flauta lá que eu falei no vídeo sobre história da música, que era aquela flauta feita de fêmur de um osso lá, e também teve flauta de outros ossos, de outros animais ali, que a gente tem registro também. Tiveram outros instrumentos, a gente não sabe, porque o tempo ele acaba corroendo tudo e ficaram aquelas flautas. Conforme o tempo foi passando, a gente foi evoluindo, a gente vê ali que teve ali aquela parte lá da Bíblia, teve a parte dos gregos e romanos e egípcios e depois a Idade Média. A gente começou a desenvolver vários instrumentos de sopro muito diferentes uns dos outros. Teve a flauta de Pan, outros tipos de flauta, outros tipos de instrumentos de sopro que não eram flautas, como a gente vê em tribos indígenas em diferentes países. E depois a gente foi chegando aqui nessa flauta doce, mas ela era muito diferente. Essa daqui é um modelo muito recente, muito moderno, com 9 furos. A flauta inicialmente, se não me engano, ela tinha 6 furos, era feito de madeira. E a flauta, ela funciona basicamente como se fosse... Você tem esse tubo aqui, cheio de furinhos, quando você sopra... Você está mandando uma corrente de ar, uma coluna de ar aqui dentro, e esses furos, dependendo da posição que estão tampados, abertos ou semi-abertos, eles vão fazer com que o ar vibre de maneira diferente, e isso vai dar o som das notas. Tanto que quando você tem, por exemplo, olha, Dó e Ré, e aí você faz o Dó sustenido, eu meio que dividi a diferença entre Dó e o Ré, e você tem um Ré sustenido. Você tem um Dó sustenido, ou o Ré bemol, acho que é isso, acho que eu acertei. Então a flauta basicamente funciona desse jeito, e quanto mais alto você vai ter que ali deixar só meio furinho aqui atrás, e aí você vai cortando essa quantidade de ar, fazendo o ar vibrar mais rápido ou mais devagar, e aí você tem essa diferença de notas. Basicamente esse é o funcionamento de todo o instrumento de sopro. Claro que não é uma regra, porque tem instrumentos que usam chaves, tem instrumentos que eles têm uma construção totalmente diferente. Essa regra é válida principalmente para a flauta doce, mas via de regra a gente está mandando uma coluna de ar, basicamente, não um sopro, para dentro do instrumento, e conforme você vai mudando a digitação, o ar vai vibrando de maneira diferente, e aí a gente vai tendo as notas musicais. E a flauta era um instrumento muito dinâmico, muito fácil. Você ia lá, você não precisava... nem toda flauta é de encaixe, essa daqui você pode desencaixar e encaixar de volta. Isso foi uma invenção muito mais recente, tá? Mas você tirava ali e tocava. Ela foi uma invenção... lá do Renascimento, final da Idade Média, Renascimento, que aí a flauta, eu sei que a flauta renascentista é totalmente diferente. A flauta doce, em inglês, não é flute. Flute é flauta transversal, se você for procurar. Flauta doce é recorder, entendeu? Por quê? Porque, pelo que eu vi na explicação, recorder vem de recordar, entendeu? E aí ele lembrava o som dos pássaros, o instrumento lembrava o som dos pássaros quando era tocado. E aí em outros países foi começando a chamar de flauta doce, por causa do som doce, e chegou no Brasil aqui também com esse nome. Mas tem vários nomes, então por exemplo na Alemanha é Blockflute, entendeu? E aí ela foi evoluindo, cara, só que assim... quando chegou lá, por exemplo,
lá no Renascimento, no Barroco, você tinha uma flauta que ela conseguia alcançar uma oitava, então dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, mais uma sexta. E ela podia executar várias músicas, só que, por exemplo, você queria fazer um trio, uma sonata, não sei o que, não sei o que lá, e você começava a ter um pouco de dificuldade. Então algumas famílias de músicos pegaram a flauta doce e meio que deram uma turbinada nela. Então fizeram alongar o corpo. Esse pezinho aqui, ó, ela não era desmontável desse jeito, mas ela ia só até aqui basicamente, não tinha esse pezinho, colocaram esse pezinho aqui, e graças a esse pezinho a gente toca a nota dó grave. E aí começaram a fazer outras alterações para deixar não só a flauta mais dinâmica, só que também melhorar a sonoridade dela, deixar ela mais potente. E aí o tempo foi passando, foi avançando e tinha um problema. A flauta doce, ela é um instrumento que tem uma família de flautas, não só essa flautinha, e essa daqui, esse tipo de flauta aqui, ela segue basicamente as vozes do coral, as vozes da música, né, do coral, que é soprano, contralto, tenor, baixo. Eu falo do coral porque eu participei do coral, gosto muito de cantar lá e foi o que me veio à mente. Essa daqui é uma flauta que eu ganhei da minha professora, tá? Ela tentou me vender, depois ela me deu. É uma tenor, então vou tocar aqui a soprano, dó, e a tenor, não é tenor, é alto, é contralto, não é tenor, é dó. O dó dela é a posição do sol na soprano. Isso aqui, entendeu? Então você tem várias, a família da flauta é gigantesca, é maior do que a minha família. Então você tem flautas quadradas, você tem flautas gigantescas, tem uma flauta que é, se não me engano, é a contrabaixo, que ela é gigante, ela tem acho que uns 3 metros de altura basicamente, e você tem que ter dedos muito longos para poder tocar melhor as notas e muito ar nos seus pulmões, ou seja, tem que ter uma preparação muito grande. Então assim, a família da flauta é extensa, só que mesmo com tudo isso, por exemplo, você faz ali uma música polifônica, se fazia ali uma música cantada por muitas pessoas, você juntava um quarteto de flautas, conseguia executar de boa. Só que isso não era o suficiente conforme o tempo ia passando, entendeu? As pessoas, os músicos, a música se desenvolvendo, eles queriam fazer mais e mais coisas. E a flauta começou a ficar insuficiente de certa forma. Então, assim, com a chegada da orquestra clássica, a flauta começou a ser meio que indo deixada de lado. Isso deu vazão à ascensão da flauta transversal, que também evoluiu muito até virar toda aquilo ali. Vocês veem que ela tem muitas chaves, ela tem uma textura maior, ou seja, ela tem um alcance de notas maior, e ela também é um instrumento um pouco mais prático e dinâmico para ser tocado ali de repente, porque a flauta doce, de repente, dependendo da complexidade da música, o músico vai ter muito mais dificuldade de tocar, entendeu? E a flauta doce foi jogada para escanteio. Alguns séculos depois, se eu não me engano, lá no final do século XIX, as informações vão estar em material complementar na descrição do vídeo, nome de músico que fez ali, o furinho na flauta, não sei o que lá, tá tudo na descrição do vídeo. No final do século XIX, se não me engano, os músicos eles começaram a revisitar a história da música em busca de inspiração, em busca de poder fazer coisas novas, e acabaram achando a flauta doce, e aí decidiram resgatar esse instrumento. Eles perceberam, tanto que a flauta doce também, ela não tinha essas voltinhas aqui que ela tem, tá? Ela era um instrumento muito mais seco, assim, muito mais liso, e aí ela continuou evoluindo, começou a fazer ali as alterações, e ela foi ficando aqui parecendo assim um negócio bem bonitinho, né, que ela tem todas essas voltinhas assim. E aí esses músicos começaram a voltar a construir, a escrever peças para a flauta doce. Eles perceberam que, entre aspas, essa limitação que é a flauta ela não ter tantos espaços e assim por diante, ela não ter tantas notas musicais, não era uma limitação, porque você pode tocar qualquer música na flauta doce, fazendo ali algumas alterações, entendeu? E aí você tem ali um som interessante. E aí a gente começou a reavivar o interesse, chegou o século XX, a gente começou a reavivar o interesse, século XXI você tem música sendo escrita para flauta hoje em dia, tem músico que se forma na escola de arte só para tocar essa flautinha ou essa flautona numa orquestra, ganhando dinheiro para isso, na Europa, na Ásia, em outros lugares, acho que até nos Estados Unidos também. Então assim, o interesse pela flauta doce foi reavivado e hoje em dia isso também tá ali estabelecido dentro das orquestras. Você tem apresentações, você tem orquestras ali, você tem
quartetos de flauta doce hoje e ela voltou ao seu pódio, digamos assim. E teve um pequeno problema. Quando essa flauta ela caiu na graça de novo nas pessoas, ela foi parar na Alemanha. Porque essa flauta ela começou a ganhar depois uma certa uma popularidade e ela acabou indo parar na Europa, entendeu? Porque é um instrumento, como é um instrumento simples, ele é indicado para iniciação musical, entendeu? Tanto que você vê isso muito em escolas. Não, flauta doce não é um instrumento infantil, mas por ser simples e acessível de certa forma do que um piano, um violino de boa qualidade, até uma flauta de madeira de boa qualidade é muito mais barata, entendeu? Comparada a um piano, um violino, começou a ser usado em musicalização, entendeu? Foi mandado para outros países. Quando chegou na Alemanha, pelo que eu vi de uma professora aqui no YouTube, uma professora de flauta tenor, tinha um músico que ele recebeu ela de um colega, só que as instruções para serem tocadas, elas se perderam porque a guerra começou, se não me engano era a Primeira ou era a Segunda Guerra Mundial. E o músico ele ficou assim só com aquela flauta sem saber como tocar. E quando ele foi tocar, ele começou a estranhar, porque você chega aqui, ó. Isso aqui é Fá. Só que esse é o Fá da germânica. Essa daqui é uma flauta doce germânica, porque a digitação vem da alteração que veio da Alemanha, entendeu? Quando você pega a flauta doce barroca, se eu não me engano a digitação é assim, ou você muda a digitação do Fá. Só que todas as outras notas mantém. E esse cara, ele não sabia disso. Então ele pegou, acho que pegou uma chave, pegou alguma coisa assim, aumentou o buraco do Fá, entendeu? E você pode agora fazer esse Fá assim na sequência. Só que isso causou um desequilíbrio nas notas. Tanto que quanto mais você for pra cima, ó, você começa a desequilibrar, entendeu? Desculpa aí se eu deixei você surdo, mas você começa a ter um desequilíbrio nas notas musicais por causa dessa alteração. E é por isso que eu não te aconselho a comprar uma germânica. Se eu soubesse disso, eu teria comprado uma barroca, entendeu? Tanto porque, depois eu explico mais porque que eu não aconselho mesmo, e vários professores de música e músicos não aconselham. Eles falam que isso foi meio que um acidente que aconteceu, e hoje em dia a indústria repete isso. Hoje em dia o que era só um acidente virou meio que uma opção. Então você vai comprar flauta, tem barroca e tem germânica, eu aconselho você comprar barroca. Zé, que eu tenho a germânica, eu não posso aprender flauta? Pode. Só que você, quando chega nessas outras notas, em outras músicas, você vai notar ali que tem um certo desequilíbrio. Porque a alteração que ele fez, deveria, digamos assim, o instrumento todo deveria ter sido alterado para que essa alteração ela ficasse equilibrada. E não foi. Então você tem um Fá. Aí quando você vai chegar em outras notas, como se eu não me engano, o Sol, o Lá agudo, você tem alguns problemas, entende? O tempo passou, essa flauta veio pra cá e caiu na graça, principalmente aqui no Brasil, acabou sendo conhecido como instrumento de criança, porque é um instrumento simples, barato comparado a um piano, a um violino, e as pessoas começaram a achar que isso aqui é um instrumento de criança, né? Uma coisa, um brinquedo, mas não, flauta doce não é brinquedo, é um instrumento ali que vai te dar muitas possibilidades, apesar do que as pessoas pensaram quando elas viram uma flauta doce pela primeira vez. Então a minha dica é: não encare isso como um brinquedo, isso aqui é coisa séria, tá? E é uma última coisa que eu tenho para falar para vocês, é que apesar de que muita gente achou que isso aqui era uma limitação, isso aqui não é. Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu farei outros vídeos, eu encomendei uma flauta doce de madeira lá do Mercado Livre, quando ela chegar eu vou fazer um unboxing, vou dar umas dicas para quem quer aprender, dar umas dicas na hora de escolher e de tocar a sua flauta. E nesse mês aqui é só de música, tá? Eu espero que vocês estejam gostando disso. Dê uma passada na descrição do vídeo, que tem vários sites, vários artigos ali falando mais sobre a história, com todos os dados, as datas certinhas. E eu espero que vocês tenham gostado. As redes sociais estão na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, mas se gostou mesmo, então dê o like triplo e compartilha. E se você quiser ver todo esse conteúdo, se inscreve. É isso aí. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui!